paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos aqueles que me assistem pelo canal da Igreja Metodista Memorial no Facebook e pelo canal no YouTube. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Meu nome é Juliana. Hoje nós vamos falar de oração. Como o título que eu coloquei já diz, se Deus é onisciente, por que devemos orar? Se Ele já conhece os nossos corações, Ele já sabe o que pensamos, por que é então que devemos orar? Se nós formos olhar a palavra do Senhor, o que a Bíblia nos traz sobre oração, nós vamos encontrar inúmeros versículos, diversos versículos, praticamente em todos os livros da Bíblia. Há passagens sobre oração, sobre jejum, né, sobre como falar com o Senhor, sobre como falar com Deus, de que forma devemos fazer e a forma com que Deus age através da nossa oração. Nós podemos citar vários exemplos da Bíblia de pessoas que oraram a Deus e um dos maiores exemplos que nós podemos citar é Jesus, né? Cristo, mesmo sendo filho de Deus, ele orava, como demonstra a passagem lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7. Então, Jesus deixa o maior exemplo para nós, que nós devemos orar, e que ele, já que ele que é o Filho de Deus, ele sendo Filho de Deus, ele podia fazer milagres em nome do Pai. Ele mesmo, né, transformou água em vinho, fez muitos milagres, curou muitas pessoas, fez Lázaro sair de sua sepultura. E mesmo assim, ele traz a oração, ele se retirava ao monte para falar com Deus, para falar com o Pai, deixando para nós o maior exemplo, que mesmo ele sendo filho do Pai, sendo filho de Deus, ele também fazia oração. Nós sabemos que Jesus nos ensinava através dos exemplos. Ele dava exemplo para que nós seguíssemos. Então, a oração é mais um desse exemplo que Jesus deixou para nós. Mas vamos baixar um pouquinho o nível, porque chegar no nível, no patamar de Jesus, é impossível, porque ele é perfeito e ele é único. Então, vamos baixar um pouco, né, o padrão, vamos dizer assim, vamos trazer mais para a nossa realidade de pessoas como eu, como você, que oraram e tiveram respostas grandiosas que mudaram o futuro de uma nação, mudaram a trajetória de um povo. Como, por exemplo, podemos citar o profeta Elias, quando o rei Acabe casa com Jezabel e ele pede, né, que a Deus em oração não chovesse diante do casamento de Jezabel e Acabe. Outro exemplo que nós podemos citar também, um dos meus preferidos, é um dos livros da Bíblia que eu mais amo, que é a história de Josué. O livro de Josué, quando ele sai para uma das batalhas, Josué ora então, pedindo para que o sol parasse. Ele clama a Deus, pedindo para que o sol parasse, para que eles pudessem vencer aquela batalha, para auxiliá-los naquela batalha durante o dia, né? Já que à noite ia ser um pouco mais difícil. Então, o sol parou. Lá em Josué, no capítulo 10, ele faz uma oração pedindo para o sol parar. Temos também vários exemplos de mulheres que oram, que intercedem. O exemplo de Raquel, que não podia, né, que estava tendo dificuldades para engravidar, a mãe de José. Ela ora pedindo, suplicando a Deus por um filho, em Gênesis 30, capítulo 30, versículo 22. Temos também Ana, todos conhecem a história de Ana, mãe de Samuel, que também não podia gerar filhos. Então ela ora, chora, ela se quebranta,
sendo inclusive, né, sendo amparada por um sacerdote. Ela está orando no templo e um sacerdote vem, ela está tão ali quebrantada, chorando, que o sacerdote acha que ela está bêbada, mas não, ela simplesmente está quebrantada, orando, se humilhando ali em oração, na presença de Deus, pedindo que Deus lhe desse um filho, e Deus responde essa oração, dando a ela Samuel. Temos também, como no livro dos Salmos, nós podemos acompanhar há várias orações de Moisés, de Davi, porque oração nada mais é do que relacionamento, estreitamento com o Pai. Se Moisés não tivesse ali aquele relacionamento de falar com Deus, que é a oração, a saída do Egito talvez tivesse sido desastrosa. Muitas pessoas deixam de orar porque dizem que não sabem como orar. A oração, ela não precisa ter palavras bonitas, né? Não tem uma maneira correta. E a palavra do Senhor diz em Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Como que é orar sem cessar? Orar sem cessar é orar sem parar. Não pode parar de orar. Como que nós vamos fazer as nossas atividades, trabalhar, pensar em 1001 coisas e orar ao mesmo tempo, já que a palavra fala que é orar sem cessar, não pode parar de orar em nem um minuto. A gente ora através do pensamento. A gente está fazendo o nosso trabalho, desenvolvendo as nossas atividades do dia a dia, mas com o pensamento ligado no Senhor, em todo momento orando, elevando palavras de adoração, de agradecimento a Deus. Oração nada mais é do que conversar com Deus. Orar sem cessar é você conversar com Deus em pensamento, você conversar, falar para Deus as suas necessidades. Oração também é disciplina. Certa vez eu escutei uma pregação que dizia: se você quer se tornar uma mulher de oração, se você quer se tornar uma pessoa de oração, você tem que ter disciplina. Você cria o hábito de oração através da disciplina. É como estudar. Você só aprende se você tiver uma disciplina de estudar aquela matéria, de estudar aquele assunto durante um período. É disciplina. Então, para sermos pessoas de oração, para sabermos orar, nós precisamos fazer, nós precisamos praticar. Crie o hábito de estipular um dia, de uma vez por semana, ou todos os dias, que é o ideal, se orássemos todos os dias, durante várias horas por dia, né? Porque a palavra fala orar sem cessar, mas claro que mesmo com a quarentena nós temos nossas atividades que nos impedem de ter esse momento específico de oração com Deus. Mas oração é disciplina, é ter disciplina. Coloca no seu despertador. Hoje nós temos aplicativos aí para lembrar a gente de beber água, aplicativo para lembrar a gente de comer, aplicativo para lembrar a gente dos nossos afazeres. Por que não colocar nenhum dessas na nossa agenda, encaixar o horário da oração? Nós temos muito que aprender com o povo muçulmano, que eles oram, se eu não me engano, várias vezes por dia, 5 vezes ao dia, obrigatoriamente, desde criança. Por que nós não ensinamos as nossas crianças a orar de pequenos, para já criarem a disciplina, o hábito da oração? Para melhorar a intimidade com o Senhor, para melhorar o meu relacionamento com Deus. Por que não fazer isso? Nós temos como exemplo também na palavra do Senhor, exemplo de Daniel, que quando os outros governadores foram lá falar com o rei, que era para ele baixar um decreto, que não se podia pedir nada, não se podia adorar a outros deuses, ao Deus de Daniel, o rei baixou, assinou o decreto, então estava proibido orar a Deus
E Daniel se manteve firme. E a palavra diz, em Daniel capítulo 6, versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Antes do decreto, aquilo já era rotina na vida de Daniel, dele se ajoelhar pelo menos 3 vezes ao dia e fazer a sua oração. É um hábito na vida de Daniel. Que sigamos então o exemplo de Daniel, de criarmos o hábito diário de pelo menos 3 vezes ao dia nos ajoelharmos e orarmos a Deus. Ainda falando como devemos orar, já sabemos que não precisamos de palavras bonitas, né, que mantermos, quando temos disciplina, criamos o hábito e isso nos treina, nos capacita para melhor expressarmos, né? A prática leva à perfeição, de expressarmos a nossa gratidão, de expressarmos palavras a Deus através da prática. Então já sabemos isso e devemos sempre encerrar a nossa oração dizendo em nome de Jesus. Por que devemos encerrar a sua oração colocando essa seguinte afirmação? Encerrar a oração sempre dizendo em nome de Jesus. Porque lá em João, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por que pedimos em nome de Jesus? Porque Jesus é o caminho para o Pai. Jesus é o caminho para que nós possamos nos achegar ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É através de Jesus que nós chegamos ao Pai. Então, lembre-se, sempre que você fizer uma oração, de ao final pedir em nome de Jesus. Coloque sempre em nome de Jesus, porque é através dele que chegamos ao Pai. Agora, conforme o título do vídeo diz, se Deus é onisciente, Ele sabe, conhece todas as coisas, conhece meu coração, conhece o que eu penso, por que eu devo orar se Deus já sabe das minhas necessidades, sabe o que eu estou pensando, sabe o que eu estou querendo? Por que eu devo orar? Primeiro, que é uma prática ordenada por Deus na palavra. Segundo, que é um prazer para nós, é uma satisfação falar com Ele. É através da oração que nós estreitamos o laço com Deus. É através da oração que há um relacionamento. Já imaginou se nós tivéssemos amigos com os quais nós não conversássemos? Pois é, Deus é um pai. Imagina ficar sem conversar com o pai, com a mãe. Deus é pai. E Ele quer que a gente tenha essa intimidade. Ele quer que a gente se achegue, se aproxime cada vez mais dele. E é através da oração que fazemos isso. É através da oração que nós colocamos para Ele as nossas petições, os nossos agradecimentos. E Ele nos envia a resposta. Nós devemos orar também porque mostra que nós somos dependentes de Deus. É igual um pai mesmo. Nós estamos ali, somos filhos e precisamos de pedir ao Pai. Mostra uma dependência. Mostra que você quer
ser dependente de Deus. Outro motivo por que nós devemos orar a Deus. Através da oração, nós reconhecemos a grandeza do Senhor. Através da oração, nós reconhecemos a soberania de Deus na nossa vida. Nós reconhecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Como eu disse, um dos motivos que nós devemos orar é porque é uma prática ordenada por Deus através da palavra. Em Lucas capítulo 11, o versículo 9 a 12, os versículos 9 a 12, diz assim: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, a palavra do Senhor diz, pede e eu lhe darei. Então, Pai, Deus, quer que nós peçamos a Ele. Pai quer que nós sejamos como os filhos, humildes, coração quebrantado, que nós peçamos as coisas que queremos, que desejamos, que almejamos, concretização de sonhos, concretização de planos. Deus quer que nós vocalizemos, Deus quer ouvir da nossa boca, porque Ele nos conhece, mas Ele quer ouvir de nós. A palavra diz, pedi e dar-se-vos-á. A gente pede, o que mais acontece na oração é pedir, né? Quando a gente fala de orar, vamos pedir. Pede cura, pede libertação, prosperidade, paz, amor, paciência. Então, mãe, oração de mãe, então que a gente mais pede paciência. Quando fala em oração, a gente é agora que eu vou pedir tudo que eu tenho para Deus, tudo que eu quero, eu vou pedir agora. Né? Oração, geralmente, quando a gente vai orar, na maioria das vezes é para pedir, né? Mas como é que Deus responde as nossas orações? Sei que Ele responde, mas como? De que forma? A palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, diz que Deus responde que a voz do Senhor é como uma voz doce, mansa, delicada. Então Deus responde às nossas orações através dessa voz doce e delicada. Deus também pode responder a oração através de uma pessoa. Deus usa pessoas para falar conosco, através de pessoas, pastores, qualquer outras pessoas. Deus pode usar quem Ele quiser para falar conosco. Deus usou até a jumenta para falar com Balaão. No livro de Números tem esse relato, no capítulo 22, se eu não me engano. Deus usa os animais para falar com a gente. Então Deus usa quem Ele quiser. E Ele usa principalmente a palavra do Senhor. A palavra dEle, que nos dá diretrizes. Aqui nós podemos encontrar respostas, revelações para a nossa vida. Então Deus nos dá a resposta, Ele não fica calado. Se Ele está calado é porque alguma coisa está errada. Deus não fica calado diante das nossas petições, diante das nossas orações. Deus atende os nossos pedidos e Ele usa diversas formas para nos responder. Mas será que Deus atende todos os nossos pedidos? Que respostas são essas que Deus dá às nossas orações, aos nossos pedidos? Bom, primeira resposta, eu vou usar uma didática aqui que eu uso com as crianças para ensiná-las sobre oração, que é do sinal de trânsito. A primeira resposta que Deus pode te dar sobre a sua oração é o sinal verde. O sinal verde de Deus, que Ele atende a sua oração, as suas súplicas, os seus pedidos, né? Ele pode atender a sua oração, se for da vontade dEle, se seguir conforme o coração dEle,
se seguir de acordo com os planos de Deus, se seguir de acordo com os planos que Deus tem para você, Ele atende as nossas orações. A segunda resposta para a nossa oração é o sinalzinho amarelo. O sinal amarelo, que é do espere. Não é para acelerar e passar na frente de Deus, igual a gente muitas vezes, muitos motoristas fazem quando o sinal tá amarelo, acelera e passa antes do sinal fechar. Não, o amarelo é de atenção, espere. Ainda não é o momento de Deus atender o seu pedido. Ainda você precisa ser preparado para receber a sua bênção. Às vezes nós precisamos ser moldados, precisamos ser preparados para receber a bênção. Já vi muitas pessoas receberem a bênção, terem seus pedidos atendidos e não estarem preparados para aquilo. Igual muitas pessoas pedem promoções nos seus empregos, né, uma melhora de cargo para ter um melhor salário, mas não se questionam se elas estão realmente preparadas para aquele cargo superior que elas estão pedindo a Deus. E aí Deus, como é bondoso, misericordioso, atende, às vezes, para nos ensinar que nem sempre o que nós pedimos, nós estamos preparados para receber. Porque Deus tem uma lição para tudo na nossa vida. Então, nem tudo que nós pedimos estamos preparados para receber ainda. Então Deus nos molda, nos desafia a nos preparar para receber a bênção. Às vezes também a oração chegou lá no trono de Deus, a oração foi recebida e a bênção foi lançada, foi liberada. Mas a gente ora uma vez, ora duas, ora três, tá demorando, o que a gente faz? Quer avançar o sinal, quer acelerar para avançar o sinal amarelo. E nós então paramos de orar, paramos de interceder. No livro de Daniel, no capítulo 10, versículos 12 e 13 diz: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que quer dizer essa passagem? Que o anjo, ele demorou 21 dias para atender a oração de Daniel. Porque no âmbito espiritual, há uma batalha. Quando nós oramos, intercedemos a Deus, nos quebrantamos diante de Deus, suplicamos, nos humilhamos, a oração chega ao trono. Porém, na hora que a bênção vai descer dos céus, há uma batalha de principados e potestades que não quer que a sua bênção chegue. E se você para de interceder, demora mais para chegar. Então não pare, não desista de interceder se a sua bênção ainda não chegou. Ela já foi liberada, mas os anjos estão guerreando por você. Então não pare de interceder. E agora, por fim, o terceiro tipo de resposta que Deus pode nos enviar. Como eu disse, é um semáforo, né? Igual um sinal de trânsito. Nós já passamos pela luz verde e pela luz amarela. Então, nos resta a luz vermelha. O sinal vermelho. O sinal ficou vermelho. E a resposta, isso quer dizer que a resposta é não. Deus não vai atender o nosso pedido. E aí vem uma pergunta, muitas vezes dolorosa. Será que estamos preparados para receber um não? Receber uma resposta negativa de Deus? O
Porque quando a gente recebe um não de alguém, a gente já fica magoado, a gente já fica sentido. Principalmente quando a gente é criança, a gente quer um brinquedo, a gente quer um doce, o pai e a mãe falam não. Alguns fazem pirraça, porque eu tenho filho, meu filho já é desse. Tem dificuldade de aceitar o não. Nós somos seres humanos, nós temos dificuldade de aceitar o não. E de Deus? Será que estamos preparados para receber o não de Deus, as nossas orações, aos nossos pedidos? Dói, machuca, mas Deus é soberano. E se nós recebemos um não de Deus, não é porque Ele é ruim, não é porque nós estamos vivendo em pecado, que Ele não quer. Deus não é uma criança birrenta. Não. Ele é soberano. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem um plano para a nossa vida. Para cada vida Ele tem um plano. Então, se nós temos o nosso pedido negado por Deus, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele poderia atender o seu pedido, mas Ele decidiu te dizer um não. E Ele faz isso como um pai e uma mãe faz para educar um filho. É necessário dizer o não para disciplinar uma criança. É necessário dizer o não, porque Ele nos ama. Dizer não é amor. Muitos psicólogos dizem isso para nós pais e mães, que a gente tem que dizer não por amor à criança, por educação à criança. Nós temos que dizer não. E Deus nos dá um não, porque Ele nos ama. O não de Deus nos torna filhos obedientes. O não de Deus é a oportunidade que temos de adorar a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Dar graças é uma oração. Você não precisa simplesmente pedir. Se você pediu, recebeu o não de Deus, dai graças. Orai dando graças. Deus não confirmou seu namoro, jovem. Deus não lhe deu um varão. Moças, jovens, Deus está te mostrando que esse namoro não é para você. Deus está dizendo não para o seu namorado, para a sua namorada. Você vai aceitar ou vai contrariar? Deus não abriu aquela porta de emprego, aquela proposta que você orava pensando ser boa para a sua vida. Em tudo dai graças. Existe uma frase que diz: Deus faz hoje, você entende amanhã. E é a mais pura verdade. Hoje a gente não pode entender, a gente não é capaz de entender o não de Deus. Nós ficamos feridos, ficamos machucados. Mas em tudo dai graças. Porque Deus faz hoje, nós vamos entender amanhã. Deixa Ele assumir o controle da sua vida. Entrega a Ele, deixa Ele fazer. Deixa Ele assumir o controle. Muitas vezes a gente entrega a nossa vida para Deus, mas a gente toma as rédeas de volta porque não temos paciência de esperar. Então deixa Deus agir, deixa Deus pegar o controle da sua vida. Entrega seus planos, seus sonhos na mão dele, através das suas orações. Deixa ele fazer os planos dele na sua vida. Que Deus possa abençoar a você que está assistindo esse vídeo, assim como me abençoou quando eu fui fazer o estudo dessa palavra. E que nós possamos aceitar o não como uma bênção também de Deus na nossa vida. Graça e paz, amados.
Pai amado, Pai querido, muito obrigada pela oportunidade que temos, através da oração, orarmos a Ti para pedirmos, para sabermos os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Através da oração, podemos reconhecer a Tua soberania, podemos reconhecer que Tu és poderoso e que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de nos aproximarmos de Ti através da oração, para estreitar o nosso relacionamento cada dia mais contigo. Ensina-nos a orar, Pai, diariamente, a termos mais disciplina, mais comprometimento contigo, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor tem me proporcionado, pelos planos e projetos realizados. Em nome de Jesus que eu oro.